pelo que a gente já comentou no início do programa, né, a questão cultural que vem encontrando modos criativos e fazendo uso de todos os benefícios possíveis para se reerguer, para ter fôlego e, através da arte, superar os nossos grandes dilemas e desafios dos últimos anos. A pandemia foi um grande baque para a produção cultural aqui no estado. E depois, com maio, a enchente, a inundação em Porto Alegre e outras regiões do estado, também novamente afetados, atingidos e prejudicados nas suas produções. E aí você tem um olhar para a 31ª edição do Festival Porto Alegre em Cena, com este enfoque, né, o de valorizar até, para quem entra no site portoalegreemcena.com, estava ali essa convocatória, o termo que usa é: a crise climática assolou o estado, desabrigou milhares de famílias, atingiu todo o circuito cultural, artístico e formativo que garantia o trabalho e dignidade aos trabalhadores da cultura. Então, nesse cenário, Porto Alegre em Cena quer abraçar a cidade, o estado, seus artistas, realizando uma edição que prime pela valorização das artes cênicas produzidas no Rio Grande do Sul. Então, é a partir deste mote que foi feita a curadoria e a gente conversa com a Vika Chabá, curadora da 31ª edição do Festival Porto Alegre em Cena. Bom dia, Vika. Bom dia para todo mundo que está acordando nessa manhã de segunda-feira. Bom dia. E então, quando se faz a curadoria de um festival como esse, como é que foi feito esse olhar, né? O primeiro recorte é esse, né? São produções do Rio Grande do Sul. E a partir daí, o que os porto-alegrenses, os gaúchos que buscarem, né, os espetáculos vão encontrar? Olha, começar dizendo que foi uma curadoria difícil para a gente, assim, né? A curadoria já estava pronta em final de abril, né? Com nomes internacionais e nacionais importantes. E aí, quando vem toda a tragédia, assim, nos coloca, todos os curadores, numa situação complexa de decisão, assim, sem saber o que fazer, se cancelava, se não cancelava, né? E a gente pensou muito com a potência e com a consolidação do Porto Alegre em Cena há tantos anos à frente da cultura, do festival especificamente, né? Seria um momento interessante que usar essa força institucional que o Encena tem como evento para a gente poder contribuir para os artistas daqui, né? Então a gente fez essa provocatória para os artistas, que eles nos oferecessem propostas que de alguma forma não só apresentassem o trabalho deles, mas também fizessem refletir nesse momento tão importante o que a arte tem para contribuir, para pensar, para refletir, né? Então, quem vai acessar o Porto Alegre em Cena vai encontrar assim, um menu muito interessante de propostas que vão desde linguagens das artes cênicas, então tem dança, tem teatro de formas animadas, tem teatro de rua, né, tem exposições, tem discussões, mesas de reflexão, que estão pensando, na verdade, a arte, estão pensando a arte nesse momento e produzindo também um momento de alegria, né, que eu acho que também passar por essas marcas tem a ver em produzir uma sensação de pertença a esse território, né, a essa comunidade. Então é muito bonito hoje tu ver os artistas se encontrando, né, e se encontrando com o público e se fortalecendo como comunidade, porque eu acho que a alegria é a arma que a gente tem para a desesperança e para pensar em alternativas de mundos e futuros possíveis, e eu acho que a arte está no cerne de tudo isso daqui para frente, né. Acessando aqui portoalegreemcena.com, tem ali a parte dos espetáculos, a grade, né, do que você encontra, grade de espetáculos, né, tem um link para grade de espetáculos, e ali fica bem amigável de se encontrar essa programação. É de fato uma grade com os espaços, os locais onde tem espetáculos relacionados ao Porto Alegre em Cena, os dias da semana indo até o dia 1º de dezembro, que é quando se encerra o festival, e os horários, dias e horários que se tem a programação. E é uma vasta programação aqui para quem quiser aproveitar este período. A gente tem ideia de quantas pessoas estão engajadas aqui quando a gente fala dos espetáculos selecionados, né? Pegando aí elenco, toda essa cadeia produtiva?
Olha, a gente tem 80 espetáculos, né? Se a gente for pensar que se tu pega um monólogo, a gente tem no mínimo uma equipe de 5 pessoas trabalhando, mais equipe de produção, a gente tem um número bem grande, assim, acho que a gente chega a, olha, uns 500 artistas envolvidos nisso, entre produtores, né? Entre pessoas que trabalham por trás dos bastidores. Então, além de proporcionar entretenimento, arte e cultura, movimenta muito a economia, né? A gente tem uma economia que gira, né? A gente fala muito pouco, às vezes, do quanto gira de economia em termos da cultura. Eu acho que o que faz muito, às vezes, a gente ter um olhar aquém a tudo que ela significa. E a gente tem muitos trabalhadores dependendo da cultura para sobreviver, enfim, né? Para tocar a sua vida. E os artistas, enfim, que vêm com uma série de perdas, né? Desde a pandemia. Então, foi preciso esse momento, assim, e é muito bonito, assim, tu enxergar e tu ver a produção robusta de teatro que se faz no Estado. Não é pouco que se produz de teatro, e é de uma qualidade, eu estou morando agora fora do Estado, assim, o que a gente produz aqui é de muita qualidade, assim. E aí tu enxergar essa força, assim, 80 espetáculos, quase 500 artistas envolvidos, é de se ter orgulho do que a gente produz aqui, do que segue produzindo, né? A gente faz esse olhar econômico, porque para a gente tem sido um recorte importante de recuperação. E eu me lembro da época da pandemia, em que se teve editais específicos para os artistas e vinham as justificativas de por que participar do edital, e era impactante, assim, que foi um período prolongado de famílias inteiras que são vinculadas à arte, né, e ficavam dependentes desse setor que tinha paralisado praticamente naquele momento. Agora, pelo menos, o interessante é que quem é da arte tem consigo também a criatividade. Então, sempre se achou outros caminhos, a gente foi, né, passar até as coisas na internet, nas lives, e um outro mercado nasceu dali. Que bom que a gente conseguiu chegar agora a esse período. Tomamos mais um baque aí com a enchente, mas acreditando que dá para continuar, porque tu falaste, né? Chegamos a pensar em desistir. E como isso foi uma questão presente em vários eventos no estado de diferentes setores. E aí, a gente vai adiante ou não vai? Me lembro quando a gente acompanha a Expo Inter, e foi nos dito exatamente isso. Pensamos em desistir, mas vamos desistir logo agora, quando as pessoas mais precisam de circulação? Não, né? Então, se faz com esse viés, com a característica desse momento. Vou lhe passar para minha colega Larissa Har, que também tem perguntas. Muito bom dia, Vika. E primeiro, parabéns, né, pela curadoria, porque tá lindo de ver. E falando também sobre pessoas, né, porque eu estive na sexta-feira ali no Teatro São Pedro, e o teatro estava lotado para a abertura da 31ª Porto Alegre em Cena. E queria te perguntar qual a expectativa de público, depois quando finalizar lá em 30 de novembro, que vocês vão conseguir, que vocês já tiveram, na verdade, e que está próximo de ser projetado, na verdade, né, para as pessoas que vão até o teatro consumir essa curadoria tão bem feita, né? Sabe, Larissa, que assim, foi uma dúvida muito grande nossa, assim, porque mal ou bem, muitos dos espetáculos eles já têm uma carreira, né, já fizeram temporada, já fizeram turnê, e a nossa grande questão era, será que colocar 80 trabalhos produzidos aqui vai fazer com que o público gaúcho vá nesses espetáculos, porque alguns não são novidade, já estão trabalhos já de longa data e tal. E tá sendo, eu não sei, assim, às vezes tem coisas que tu fica pensando, né, aonde toca, assim, mas os teatros, eles estão muito cheios, assim, eu fui ontem, passei em vários deles, assim, os que não estão completamente lotados, eles estão com um público muito maior do que uma temporada normal de um teatro em Porto Alegre, assim, né? Então, claro que eu acho que a concentração de atividades, né, o evento em si, ele acaba chamando muita gente, assim, né? Mas está super surpreendendo a gente, porque a gente tem muitas atrações que acontecem concomitante, né? A gente tem, assim, explicando
pouco para o público, os ouvintes também, a gente tem atividades pela manhã que são muito formativas, descentralizadas, algumas, né? A gente escolheu alguns bairros, principalmente os mais atingidos pelas enchentes, para voltar ao eixo da descentralização, que é um eixo antigo do Encena que estava mais esquecido, né? Então, de manhã a gente tem isso, de tarde a gente tem uma série de exposições e de espetáculos infantis, e depois de noite, no mínimo, uns 4, 5, 6 eventos concomitantes à noite. E tu pensar que a gente tem público para tudo isso, tá deixando a gente bem revigorada. Eu não tenho um número para te dizer, Larissa, porque ainda está muito, assim, né, incipiente, a gente está meio descobrindo à medida que a coisa está acontecendo. Mas a gente está bem feliz com isso, assim, porque está engajando muita gente e é bom saber que tem público para assistir as coisas daqui, né? Às vezes a gente fala dessa síndrome de caranguejo, né? Que a gente olha de fora e não olha daqui. E tu vê tanta gente assistindo, assim, tá deixando a gente bem feliz, assim, o quanto tá mobilizando. Projeção de números bons, então. Agora, Vika, tu és atriz, Tu és atriz, produtora, dramaturga, professora pesquisadora do curso de teatro da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente. Eu queria te perguntar sobre políticas públicas, assim, né? A gente veio de um ano de eleições municipais. O que carece e precisa para esse setor ainda que os novos gestores devessem prestar mais atenção? Olha, falta tempo para falar de toda a importância, né, de uma política. Falta tempo para falar, né? É fundamental, gente, ainda mais no momento que a gente está vivendo, assim, né? Isso tu usa a palavra criatividade que a gente tem, que tu fala lá no início, né, do artista, né? Eu costumo dizer que acho que a criatividade ela está imbuída em todo ser humano, né? E o que nós precisamos hoje é de estratégias de saída, né? Estratégias de futuros possíveis, e eu acho que é a reunião de artistas, de pessoas, de vários segmentos da sociedade, colocar todo mundo na mesa para conversar e para se olhar e para ver qual que a gente faz a partir daí. Então a arte ela precisa estar como prioridade das esferas públicas, né? A gente vem perdendo território há muito tempo, isso vem antes da pandemia, né? E aqui no estado, né, vem perdendo muito território. A gente tinha editais que se perderam, o FONPROARTE que não existe, os teatros, né? Eu tô fora faz uns 2 anos, né? Quando a gente se reuniu para essa curadoria, e eu trabalhei 10 anos no Encena, né, como coordenadora de produção e adjunta. Quando nós estávamos fechando a curadoria, eu dizia, não, vamos colocar nesse teatro, não existe mais, Vika. Vamos colocar nesse, não existe mais. Eu fiquei chocada pela quantidade de espaços que a gente perde, assim, né, que a gente perdeu como classe teatral, né? Então, isso vem de longa data, essa perda de espaço, a perda do FONPROARTE, a perda de projetos de incentivo, né? Agora a gente teve uma retomada a nível federal com a volta do Ministério da Cultura, mas a gente está diante de uma terra arrasada de muitos anos assim de perda, né? Então é quase como se a gente tivesse que reconstituir essa rede de políticas públicas na área da cultura, e é um trabalho duro assim, né? E sempre com a ameaça de perder território, né? E uma coisa que se falava muito na pandemia, né? Assim, falando um pouco para o grande público, né? A gente às vezes deixa a arte lá para a ponta, mas é a arte que nos mantém, é a música que nos mantém, é o filme que nos mantém, é a série que nos mantém de pé, quando a desesperança parece sumir pelas nossas mãos, né? Eu me lembro muito da pandemia, de acompanhar a enchente de longe, eu não estava aqui, e de chegar material assim muito de uma pessoa auxiliando outra em plena enchente e cantando, e aquilo causava um sentido de pertencimento e de coletividade, no sentido de que ou a gente se olha e se dá as mãos, ou a gente vai afundar junto. Então a arte tem um poder central, não só para pensar as questões climáticas, mas pensar usando Paulo Freire, em esperançar de novo, né? A gente tem que esperançar. Então manter essa chama, então as políticas públicas, pensar a arte no lugar de protagonismo, eu acho que é uma tarefa fundamental e urgente daqui para frente, sabe? Não, que bom ouvir de ti, porque a gente, né, tem essa impressão,
mas ouvir alguém que está imersa nessa área é importante para fazer essa chamada no momento que a gente está em plena virada de gestões que possam ter atenção para isso, que é da relevância que é, tanto na pandemia, que eu me lembro das lives que foram um respiro para muita gente, né, com música, com teatro, como agora me lembro no momento da inundação, do resgate dos pedidos de doação que incluíam pedidos por livros. Né? Então, as bibliotecas sendo resgatadas, restauradas, porque as pessoas buscavam, e a doação de livros. Alguém perdeu o livro e pedia especialmente pelos seus livros de volta. Então, que é esse respiro, que é descolar um pouquinho da realidade, olhar de fora, buscar outras experiências, nem que sejam elas ficcionais, para que a gente encontre roteiros diferentes daquele que a realidade nos impõe. Vika Chabá, muito obrigada pela entrevista, pela conversa nesse início de manhã. A Vika, que é a curadora da 31ª edição do Festival Porto Alegre em Cena 2024. Um bom dia. Bom dia, muito obrigada.